A paz do Senhor Jesus, amados, amém? Mais uma escola bíblica dominical e hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre árvore de vida. Sabia que você precisa ser uma árvore de vida? Então, vamos começar abrindo o nosso texto base. Nós vamos ler em Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Provérbios 11, versículo 30. Ok? Todos acharam? O texto diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Então, repetindo. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Quando nós olhamos isso e procuramos essa expressão árvore de vida, nós achamos outros 3 textos, também em Provérbios, que vão falar sobre isso. Então, vamos ver esses 3 textos. Então, o primeiro deles está lá no capítulo 3, verso 18. Então, capítulo 3 de Provérbios, versículo 18 diz: é a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O que ele está falando? Capítulo 3, se você voltar, na verdade, ele começa no 2 e continua no 3 falando sobre a sabedoria. Então, a sabedoria também é uma árvore de vida. E outro texto é Provérbios 13, versículo 12, que diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Ok? E o último texto em Provérbios é capítulo 15, versículo 4. Ele diz: uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Então, se nós pensarmos um pouquinho nesses 4 textos em que o escritor do livro de Provérbios, o rei Salomão, vai dizer sobre árvore de vida, nós temos que o fruto dos justos é árvore de vida, que a sabedoria é árvore de vida, que o desejo chegado é árvore de vida e que uma língua saudável é árvore de vida. Então, vamos pensar um pouquinho nisso e entender o significado de ser uma árvore de vida. Então, árvore de vida, no meu entendimento, em tudo aquilo que eu consegui pensar, está dizendo de uma fonte de vida. Então, uma árvore, nós podemos pensar principalmente nas frutíferas, árvores frutíferas. A gente vê a vida sendo gerada e dando alimento através dessa árvore. Então, uma árvore, ela cresce, produz brotos, produz flores, produz frutos. E aí os frutos servem de alimento, uma fonte de vida, uma fonte para a continuidade da vida. Então, a sabedoria é uma fonte para a continuidade de vida. Então, aqueles que são sábios, eles permanecem mais tempo em vida, porque eles sabem lidar melhor com as situações. Também é interessante que no versículo do capítulo 13, versículo 12, ele fala um pouco sobre a esperança e fala que quando nós temos sonhos e planos e projetos e desejos e eles começam a tardar muito, isso pode enfraquecer a nossa vida. Então a gente pode pensar da seguinte maneira: quando nós estamos só na promessa e o tempo vai se passando e você não renova essa promessa na sua vida, ou não traz de novo essa promessa à memória, ela vai morrer e você não vai se lembrar mais dela. Entenderam? Só que quando aquilo que eu desejava, aquilo que eu esperava chega, se realiza, acontece na minha vida, isso me dá um novo gás, uma nova energia para continuar e para ir atrás
do meu próximo sonho, do meu próximo projeto, da minha próxima meta na vida. Então, o desejo chegado também, ele nos dá essa energia, essa vida, esse vigor para continuar caminhando. Então, quando nós lemos aqui no versículo 11, no capítulo 11, versículo 30, nós vemos então que é um fruto do justo ser uma fonte de vida. Então, o justo, ao frutificar, ao dar bons frutos, ele está, na verdade, gerando vida para aqueles que estão ao seu redor se alimentarem desta vida. Aqui, notem que o texto não diz que é a vida eterna, mas diz que nós geramos vida. Isso é importante por quê? Porque na hora que nós pensamos em uma definição de vida eterna, nós vamos poder ler as palavras de Jesus e entender como eu posso ser uma fonte geradora de vida através da própria seiva que flui de Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, e nós, os seus ramos, as varas enxertadas nessa videira. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Então, uma coisa importante, e aqui eu me lembrei do nosso irmãozinho César. César sempre diz isso, né? Já citou mais de 3 vezes para mim nesse versículo, dizendo assim, não, que nós vemos quem é realmente a árvore, qual é a árvore boa pelos seus frutos. Então, vamos abrir lá em Mateus, capítulo 7, versos 16 e 17. Jesus está advertindo sobre os falsos profetas, sobre aqueles que não são segundo a vontade de Deus. E aí, quando ele chega no 16, ele diz, porque por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então, Jesus deixa claro que uma árvore que ela é boa, os frutos são bons. Se uma árvore é ruim, os seus frutos são ruins. Não pode, e isso inclusive é o que é citado no versículo 18, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então, não é possível que se eu sou uma árvore boa, eu dê frutos ruins. E vice-versa. Segundo Cristo, segundo o que Ele nos deixou como instrução para olhar para aqueles que se dizem mestres, que se dizem profetas de Deus, mas não o são. Ok? E nós, quando relacionamos esse texto com o nosso texto base, nós então estamos entendendo que o fruto que é do justo, o fruto que é de uma árvore boa, é um fruto de árvore de vida. É aquele que gera vida naqueles que estão ao seu redor. Continuando, nós podemos ver então aquilo que eu comentei um pouco anteriormente. As palavras de Jesus tendo uma definição maravilhosa do que é a vida eterna. Então, vejam comigo o seguinte texto, João 17, verso 3. Então, João 17 é aquela famosa oração que Jesus faz pelos seus discípulos e faz, inclusive, por aqueles que ainda iriam crer no Senhor, ou seja, nós, gentios da nossa época atual, que não vivemos contemporaneamente com Jesus. E aí no versículo 3, olha a definição que Jesus dá para a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A definição da vida eterna é reconhecer que existe um só Deus verdadeiro, o Pai, um Deus triuno, então Pai, Filho e Espírito Santo, e reconhecer que aquele que era o prometido de Deus para nossa salvação
foi Jesus Cristo, que foi enviado para morrer por nós. Então, não existe a vida eterna sem essas duas características: crer e entender que existe um único Deus verdadeiro e crer que Cristo é o enviado de Deus para as nossas vidas, para a salvação do mundo. Sem essas duas mensagens, a vida que podemos pregar não vai ser a vida eterna. Porque eu preciso de Jesus para me achegar a Deus, e Deus é aquele que me dá a vida eterna. Ok? Então, nós temos essa figura para a vida eterna. Então, árvore de vida, e agora falando sobre uma árvore que vai produzir a vida eterna. E aí, a produção desta vida eterna não é por nós, mas é o próprio Espírito Santo de Deus que age através de nós, fazendo o convencimento do homem. Então, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, que podemos lançar uma boa semente e ela gerar vida nas pessoas, ok? Continuando, nós então vemos agora o seguinte: a parte B daquele primeiro versículo do texto base, ele vai dizer: o fruto do justo é árvore de vida. Depois ele diz: e o que ganha a alma, sábio é. E uma coisa pela qual nós podemos ver uma certa sabedoria em ganhar almas está no texto de 1 Coríntios 9. Então, Paulo, ao escrever aos irmãos que estavam na igreja de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 9, olhe o que ele diz sobre a forma de ganhar almas. A partir do verso 19 ao verso 23. Prestem atenção. Então, 1 Coríntios 9, do 19 ao 23. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei. E aí ele abre um parênteses: não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ele fecha um parênteses: para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar a alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Entenderam o que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo que ele faz assim: existe alguém que é viciado em alguma coisa e eu vou ser um viciado para então tirar esse cara viciado de lá. Não é isso que ele diz. Mas ele se coloca na mesma posição, ou seja, ele entende o que aquele viciado de fato precisa, qual é a sua situação, qual é a sua fragilidade, qual é a real necessidade que ele precisa para se livrar daquele vício, então sair e então entender a salvação, para então ganhar essa alma, ganhar uma vida a mais para o reino. Essa era a preocupação de Paulo, entender quem era de verdade o seu público para atingir a necessidade, o ponto crucial para que houvesse o interesse pela salvação, para que houvesse a transformação, para que a palavra que fosse jogada fosse a palavra correta no momento perfeito para gerar vida e transformação, para gerar arrependimento que leva à salvação. Então Paulo vem nos mostrar esta sabedoria que não é uma sabedoria humana, mas uma sabedoria que também vem de Deus, de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, que faz com que nós possamos realmente reconhecer a necessidade
daquelas almas que estão ao nosso redor. Isso não é com os nossos olhos físicos, isso não é pelos nossos ouvidos, simplesmente porque as pessoas podem maquiar e esconder a situação que elas estão vivendo, mas através do Espírito Santo nós podemos alcançar a vida no ponto mais necessário naquele momento, ok? Então, pensem nisso. Então, também me mostra uma ideia de sabedoria em ganhar almas, porque qual que é o valor real de uma vida? O que nós podemos dizer sobre a conversão de uma vida? O que acontece? Então, existem dois textos que eu quero falar com os irmãos agora, e que talvez os irmãos já saibam até de cor, e um deles é Mateus 16, 26. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, verso 26. E o texto diz o seguinte: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, são dois questionamentos que Jesus deixa para nós termos a dimensão, o que está implícito nessa resposta a essas perguntas. Tem algum valor o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A resposta é não tem. E esta alma vale mais do que todo mundo que foi conquistado. Porque a segunda pergunta vai dizer o que ele poderia dar em recompensa para ter a sua alma. E ele não pode dar nada, porque o preço pago pela vida do homem foi o sangue puro do Deus encarnado, Jesus Cristo. Foi um sacrifício perfeito. O homem não pode pagar esse sacrifício perfeito. O homem não poderia fazer isso. Logo, tudo o que o homem tem não pode pagar pelo preço da sua alma. Então, é sábio quem ganha almas, porque é algo de extrema importância e de alto valor para Deus, a vida de cada pessoa. Olha que interessante o que Lucas, capítulo 15, vai dizer no verso 7 e no versículo 10. Então, Lucas 15, ele está falando ali da parábola das 100 ovelhas, que 99 estão no aprisco, e aí uma se desgarra, e o pastor vai atrás desta uma e faz uma grande festa quando consegue trazer de volta essa sua ovelha. E também da dracma perdida. Então, que uma mulher tinha, são 10 moedas, certo? Deixa eu abrir o texto. Exato. Ela tinha 10 dracmas e ela perde uma, ela limpa a casa inteira, procura até encontrar essa uma dracma perdida. Então, vamos notar o que os versículos 7 e 10 do capítulo 15 de Lucas nos descrevem. Versículo 7. Digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, quando nós entendemos isso, nós estamos dizendo, cada alma salva, existe grande alegria no céu. Cada alma que realmente se arrepende chega ao reino e faz parte desta nova família. É como se houvesse uma grande festa, uma grande alegria no céu. Por esta alma, por cada alma, é indivíduo. No versículo 10 ele fala algo semelhante, dizendo: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Notaram? Por um pecador que se arrepende. Ele diz que existe alegria nos anjos diante de Deus. E este é o valor, e por isso é tão sábio aquele homem que ganha almas para o reino. Porque essa alma tem muita importância. Então, essa aula vai ser um pouquinho mais curta, vou fechar agora, recapitulando
dois pontos principais para nós. Primeiro ponto, nós precisamos ser estas árvores de vida, de forma que nós geramos uma fonte de vida às pessoas que estão ao nosso redor. Isso através da pregação do único Deus verdadeiro e de Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, o único Deus que pode nos salvar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos entender a importância de ganhar almas para o reino de Deus, porque é sábio aquele que se dedica a alcançar as vidas que necessitam do conhecimento de Deus e da transformação, deste arrependimento para a salvação e vida eterna. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.